A nomeação de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal parecia uma coisa certa, um jogo ganho. Mas, como sempre, os bastidores de Brasília guardam suas surpresas e parece que tem uma armadilha política sendo montada. E a grande pergunta é essa: a aprovação do Messias corre risco de verdade? Pois é, tá rolando um papo forte de que pode ter uma surpresinha para ele no dia 29. Aquilo que era dado como favas contadas virou um grande ponto de interrogação e a situação, acreditem, é bem mais complexa do que parece na superfície. Para a gente entender essas reviravoltas todas, que não são poucas, aproveita e já se inscreve aqui no nosso canal para não perder nada. Porque, olha, decifrar esse cenário é quase como acompanhar uma partida de xadrez. Cada movimento importa. Então, vamos direto aos fatos. E o primeiro ponto que está gerando essa confusão toda é o jogo dos números. É uma conta que simplesmente não fecha. De um lado, o governo esbanja a certeza. Do outro, a oposição planta uma dúvida enorme. Olha só que curioso, o governo está super confiante, batendo no peito que já tem 48 votos garantidos. Isso dá 7 a mais que os 41 necessários, ou seja, uma margem confortável. Só que aí vem a oposição e joga um balde de água fria. Diz que Messias tem só 26 votos a favor e outros 26 contra. A diferença é gritante e mostra o tamanho do impasse. E é aqui que a coisa fica interessante. O número-chave dessa história toda é 29. Esse é o número de senadores que, até agora, não falaram publicamente em quem vão votar. É nesse grupo silencioso que a verdadeira batalha está acontecendo, bem longe dos holofotes. E tem um detalhe que muda tudo. O voto é secreto. Isso significa que promessa de corredor, aperto de mão, tapinha nas costas, nada disso garante o voto na hora H. O senador pode falar uma coisa em público e votar de outra forma completamente diferente na cabine, sem ninguém saber. É o cenário perfeito para tal surpresinha, né? E bem no meio desse jogo de articulação silenciosa, tem uma figura central, um nome que todo mundo está de olho, o senador Davi Alcolumbre, que é ninguém menos que o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ. Pois é, essa frase aí está circulando com força nos bastidores de Brasília. A ideia de que Alcolumbre estaria armando uma cama de gato. Ou seja, uma armadilha complexa onde ele não se coloca como inimigo, mas também não ajuda em nada, deixando o cenário totalmente imprevisível. É a mais pura arte do xadrez político. E para a gente entender o poder que ele tem nas mãos, é só olhar os fatos. Ele não recebeu o Messias para conversar, não declarou apoio e o grupo de senadores que anda com ele também está em cima do muro. Se o Alcolumbre simplesmente dissesse "estou com ele", a aprovação seria praticamente certa. Mas esse silêncio dele mantém o governo numa corda bamba, com o risco lá no alto. E como se não bastasse, tem mais um elemento nessa equação, um fantasma que está assombrando o Senado. É uma desconfiança geral que nasceu na última indicação para o Supremo, a de Flávio Dino. A história é bem simples, mas o estrago foi grande. O Flávio Dino, durante essa batina dele, prometeu mundos e fundos, muito diálogo, muita parceria. Só que assim que foi aprovado, uma de suas primeiras ações foi no sentido de bloquear as emendas parlamentares. Isso deixou muitos senadores se sentindo, para dizer o mínimo, enganados. E essa quebra de confiança deixou uma cicatriz. E esse é o ponto. A grande resistência ao Messias talvez não seja nem sobre o Messias em si. Pode ser um recado direto tanto para o governo quanto para o Supremo. Aquela quebra de confiança com o Dino gerou uma ferida política e a raiva que sobrou daquela história virou o principal combustível para uma possível rejeição agora. Mas claro, não vamos esquecer que o próprio Jorge Messias também tem suas polêmicas e elas servem como munição de primeira para os opositores. Basicamente, são 3 pontos que sempre voltam à tona. Primeiro, o famoso episódio do papel da Dilma, quando ele levou aquele termo de posse que poderia dar foro privilegiado a Lula lá em 2016. Segundo, a acusação de que ele teria criado na AGU uma espécie de Ministério da Verdade para rebater críticos do governo. E, por fim, algumas denúncias sobre supostas irregularidades no concurso público dele. Então, quando a gente junta todas essas peças, os números que não batem, o silêncio estratégico do Alcolumbre, a desconfiança generalizada e as polêmicas do próprio indicado, o cenário para o dia 29 fica cada vez mais turvo. E teve uma mudança de data que parece pequena, mas diz muito. A sabatina, que ia ser no dia 28, foi adiada para o dia 29. Por quê? Porque o governo quer que a votação aconteça só depois da reunião de líderes do dia 29, para tentar ter um mapa mais claro de como está o placar. Isso é um sinal claríssimo de que aquela certeza do início já foi por água abaixo. A resposta definitiva, claro, a gente só vai ter no dia 29. Mas todos os ingredientes para uma grande virada estão aí, na mesa.
O que era para ser só um rito burocrático virou um dos momentos de maior tensão política do ano. A questão que fica no ar é: será que a articulação de última hora vai ser suficiente para evitar a surpresa e virar o jogo? Vamos ter que aguardar para ver.